Dando continuidade, falaremos brevemente aí de mais alguns testes de comparações de médias. Bem, outro teste de comparação de média, muito parecido com o teste Tukey, tá certo? Ou seja, compara um tratamento versus o outro, compara contrastes de médias envolvendo dois tratamentos aí, que é o teste Duncan, certo? E ele é um teste aí também usado lá para comparar duas médias, tá certo? Ele é um pouco menos rigoroso do que o Tukey. Como assim? Ele geralmente às vezes detecta a diferença que no Tukey não é encontrado, tá certo? Ah, mas então eu vou usar ele. Não, isso você vai ver, você vai ter que escolher um, tá? A ideia é que a forma de encontrar as diferenças, de detectar, de fazer os cálculos é diferente. Por isso que às vezes pode acontecer de um teste dar diferença e outro teste não. Tá bem? Ele, na verdade, ele vai mudando o valor do alfa. Então, lá nós vimos, no nosso teste Tukey, todos eles foram feitos a 5%, não é isso? No Duncan, ele leva em consideração quantas médias tem entre as que você está comparando. Então, se eu estou comparando a maior e a menor, tem um monte entre elas. Então, ele leva isso em consideração na hora de calcular o valor que vai encontrar na tabela, que é um valor da tabela Z. Tá? É uma outra tabela que a gente consulta aqui. Mas no final, olha lá, a fórmula é bem parecida. A diferença é que o N é o número de médias envolvido. Para cada caso, eu vou ter um DN aqui, tá? Ou seja, é como se fosse um delta. Para cada caso, eu vou ter um valor de delta diferente. Lá no Tukey era o mesmo delta para todo mundo, certo? Mas a forma de fazer é a mesma, só muda a tabela que você olha. No final, você compara as médias do mesmo jeito. Tá? Nós não vamos fazer esse exemplo passo a passo, mas se vocês quiserem depois treinar, está resolvido aqui na apostila. Tá? Então, olha lá, dá um pouco diferente ó, do Tukey. Nesse caso, se vocês lembrarem, lá no teste Tukey, a Kiefer e a Smith tinha dado diferente, não é? Aqui no teste Duncan tinha dado não difere, né? Aqui no teste Duncan elas já deram diferentes. Certo? Então, às vezes a conclusão muda. Ah, mas cada hora eu vou usar um teste? Não, você vai escolher um teste e seguir. O mais usado é o Tukey, tá, pessoal? É o mais famoso aí. Tem um outro também que o pessoal usa bastante que a gente não vai trabalhar aqui. Depois, quando a gente for fazer alguma coisa no computador, eu mostro para vocês. É o teste Scott-Knott, tá? Porque o Tukey, às vezes pode acontecer algo desse tipo, ó. Do mesmo tratamento ter mais de uma letra. O Scott-Knott não acontece isso, tá certo? Mas a forma de resolver o Scott-Knott é outro também, é outro teste, tá certo? A metodologia é outra. Mas enfim, faz a mesma coisa, compara os tratamentos, certo? Outro teste, Dunnett. Tá? Quando que eu vou usar o Dunnett? Quando eu quero criar um contraste de média em que eu vou comparar um tratamento versus todos os outros. Tá? Esse é muito usado quando a gente vai comparar o controle, tá? O tratamento controle, lembra a testemunha, versus todos os outros. Então aqui, se eu for fazer um tratamento aqui versus os outros, então um contraste. Então vamos supor, né? Deixa eu ver se eu cheguei a fazer aqui. No exemplo de pera, por exemplo, vamos se eu quisesse comparar a cultivar 2 como controle. Então vamos pensar que a cultivar 2 fosse o controle. Quero comparar ela versus os outros. Então eu ia criar um contraste, olha lá. Estimativa de um contraste. Certo? Ou nem estimativa, vou fazer com as médias populacionais aqui. Então seria o seguinte, ó, tem a média Mi1, Mi2, Mi3, Mi4. É isso? Quero comparar então, né, ela versus as outras. Então vou colocar um nessa daqui, um nessa daqui e um nessa daqui. Lembrando que é o seguinte, a soma tem que dar 0. Se eu coloquei um aqui, coloquei um aqui, coloquei um aqui, eu já coloquei 3. Para dar 0, eu tenho que colocar aqui menos 3. Certo? Então, esse é um contraste em que o tratamento 2 versus os outros tratamentos.
certo? É como se eu estivesse comparando um cultivar com todos os outros demais, certo? E aí, então, consequentemente, para comparar esse contraste, eu não vou usar Tukey, porque Tukey compara só um contraste envolvendo duas médias, tá? Eu vou usar, então, o teste Dunnett. Então, lembrando, quando que eu uso o teste Dunnett, tá? Só para vocês terem em mente, quando eu comparo um tratamento versus os outros tratamentos. E aí tem uma fórmula que também tem que consultar uma tabela aqui também, tá certo? Para poder comparar. E no final eu comparo o valor da estimativa do contraste com esse valor. Se for maior, rejeito. Se for menor, não rejeito. Tá? Teste T-Student. Esse é para eu comparar qualquer contraste que eu quiser. Então eu crio um contraste. A única coisa é que para comparar usando o teste T, esses contrastes eles têm que ser ortogonais. Certo? Depois, teste de Sheffer, tá? É um outro teste agora para comparar todo e qualquer contraste também, e eles não precisam ser ortogonais, tá? Então, geralmente a gente usa esses para não precisar fazer contraste ortogonal. Bem? Resumindo, e aí tem um teste aqui para fazer com ele também. Basicamente, pessoal, nós temos esses testes, tá bem? A gente não vai ficar falando de um em um aqui por uma questão de tempo, tá? O que vocês precisam ter em mente, então, é o que eu quero comparar. Dependendo do que eu quero comparar, existem alguns testes para eu usar, certo? Vamos supor que aqui, ó, eu quisesse comparar essas duas versus essas duas. Vamos supor que essa daqui fosse de origem asiática, essa daqui de origem europeia. Eu quero comparar grupos diferentes. Eu ia criar o contraste. Se for o contraste ortogonal, uso o teste T. Se for contraste não ortogonal, uso o Sheffer. Tá certo? Não tem interesse aqui. Tem interesse em comparar 2 a 2. Eu uso o Duncan, uso o Tukey, uso o Scott Knott. Tá certo? Então, para cada caso, eu tenho que saber qual teste usar. Na prática, aqui a gente vai fazer mais o Tukey, tá certo? Um abraço.